Fala galera, beleza? Fala aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento você está assistindo essa aula. Tema da aula de hoje, Revolução Russa de 1917. A Revolução Russa de 1917, ela vai resultar no fim do regime czarista, que é na realidade um regime absolutista monárquico da Rússia, governada por um czar. Essa denominação czar, ela tem origem na palavra Caesar, dos antigos Césares romanos. O primeiro aspecto que a gente vai abordar nessa aula é o conceito de revolução. O conceito de revolução sempre vai estar associado à ideia de mudança. Observa, a gente não precisa, a princípio, atribuir um determinado valor positivo ou negativo a essa mudança. Simplesmente devemos entender que todo processo revolucionário ele implica em uma mudança. Agora, fiquem atentos, nem toda mudança ela é revolucionária. Para que uma mudança possa receber esta qualidade, ou seja, revolucionária, ela precisa agir de forma radical e profunda em uma ou mais estruturas que organizam a sociedade. E que estruturas são essas? A economia, a política, a cultura e a maneira pela qual uma sociedade se organiza e se divide em grupos, a sua organização social. Bom, dito isso, para que a gente possa compreender de forma mais assertiva um processo revolucionário, a gente tem que ter em mente essa ideia da mudança. E mudança pressupõe movimento. O que é um movimento conceituado lá pelas ciências naturais, pela física, por exemplo? É quando um determinado objeto sai de um ponto A e vai para um ponto B. Então você percebe o movimento tendo visto ele primeiro no ponto A e depois no ponto B. Vamos pegar essa ideia e vamos transportar para uma revolução social. A gente só vai entender e compreender bem esta revolução no campo da sociedade se a gente perceber aonde estava aquele grupo social, aquele país, aquela nação antes e aonde ele parou depois. Porque aí você vai compreender esse movimento e, portanto, a mudança ocorrida. Então, para entender qualquer processo revolucionário dentro do campo das ciências humanas, a gente vai precisar entender como era o antes da Revolução, para então entender como era o depois da Revolução. Por isso, nós vamos dar aqui um primeiro destaque dentro dessa análise da Revolução Russa, a chamada Rússia pré-revolucionária. Ou seja, como estava a Rússia antes da Revolução. Rússia pré-revolucionária, vamos a ela? Pois bem, a Rússia pré-revolucionária ela era composta por uma população de aproximadamente 160 milhões de pessoas. Boa parte dessa população estava no campo. Mais de 85% desta população residia no campo. E um percentual bastante significativo era formado por camponeses. Camponeses, chamados de mujiks. Mujiks. Que viviam em condição servil. Vamos lembrar dessa palavra? Servil. Servil vem de servo. Talvez vocês não se recordem, mas lá no primeiro ano, provavelmente, e ali talvez no 6º ano do ensino fundamental, vocês tenham trabalhado com o tema Idade Média. E visto que na Idade Média o regime de trabalho era o regime servil. E o que caracteriza um regime de trabalho servil? O camponês, ele trabalha para aquele indivíduo que é dono da terra ou que tem a concessão da terra em troca de trabalhar uma parte daquela terra para a sua sobrevivência e de sua família. Ou seja, o camponês que trabalha no regime servil, ele não é dono da terra. Ele trabalha para alguém, mas ele não trabalha para alguém em troca de uma remuneração, de um salário. Não, ele trabalha para alguém em troca de uma parte daquela terra que ele possa produzir para si e para a sua família. Então,
o trabalho dos camponeses na Rússia pré-revolucionária era regulada por esse modelo de relação trabalhista, que era a servidão. Não sei nem se podemos chamar de uma relação trabalhista, mas uma relação de trabalho. Por que eu digo isso? Porque uma relação trabalhista a gente associa logo a um conjunto de regras que vai normatizar essa relação entre o empregador e o empregado. E isto não acontece aqui. Não temos esse modelo de relação. Então, uma relação de trabalho era uma relação de trabalho servil. O regime político da Rússia pré-revolucionária era o czarismo. Vamos colocar aqui no quadro. Czarismo. O regime político na Rússia pré-revolucionária era o regime czarista. Czarismo. E o que vem a ser o czarismo? É o modelo de monarquia absolutista russa. Ok? Só isso. Por que recebe esta denominação? Porque o título dos reis era o título de czar. E a palavra czar é uma corruptela de outra palavra, que é Caesar. César. Uma alusão aos antigos imperadores romanos que recebiam o título de Césares. Daí czar, e daí czarismo. Então, o regime político em vigor na Rússia pré-revolucionária era o regime czarista. E é este regime que a Revolução Russa vai derrubar. E o que vai ser implementado no lugar? Bom, isto é uma outra etapa da aula. Aguarde. Um dos czares que antecederam o processo revolucionário russo, ainda no século XIX, foi Alexandre II. Alexandre II ele fez eco a alguns interesses da sociedade russa, que percebiam que a servidão era um forte entrave ao desenvolvimento econômico daquele país. Então, progressivamente, Alexandre II ele introduziu reformas que visavam abolir o regime de trabalho servil. Entre uma das ações que ele adotou para abolir progressivamente o regime de trabalho servil foi dar terras aos mujiks, aos camponeses. Não em uma quantidade expressiva, não foi uma reforma agrária ampla e restrita que teria abolido o privilégio dos grandes proprietários rurais daquela época da Rússia, que eram os nobres, mas ainda assim caminhava no sentido de uma reforma. Outras reformas aconteceram no campo da industrialização. Foram tomadas medidas que visavam acelerar o processo de industrialização da Rússia. De que forma? Principalmente absorvendo capitais estrangeiros, permitindo a entrada de capitais estrangeiros, sobretudo belga, francês, alemão, britânico, que acelerariam esse processo de industrialização. Pois bem, esse processo de industrialização na Rússia acontece principalmente nas suas duas principais cidades, São Petersburgo e Moscou. Essa industrialização, associado ao nascimento de um proletariado que vai viver com condições de trabalho e de vidas de extrema penúria, vão favorecer a introdução na Rússia do ideário marxista. O pensamento marxista pode ser definido como o conjunto de concepções que foram desenvolvidas pelo economista alemão Karl Marx e pelo seu companheiro de debate, o jornalista e empresário Friedrich Engels, na segunda metade do século XIX em diante. O pensamento marxista ele tem uma forte influência da economia política inglesa do século anterior, da filosofia idealista alemã, principalmente Hegel, e também do pensamento socialista inglês e francês, o chamado socialismo utópico, assim batizado pelos próprios Karl Marx e Friedrich Engels. O pensamento marxista
Ele nasce a partir de uma análise do desenvolvimento histórico do modo de produção capitalista e faz uma análise materialista desse processo. São duas as ferramentas conceituais principais utilizadas pelo pensamento marxista. São eles o materialismo histórico e a dialética. O marxismo ele não só propunha uma análise pautada no materialismo histórico, na dialética, do desenvolvimento do modo de produção capitalista, mas também, em suas análises, propunha uma alternativa a esse modo de produção. E essa alternativa seria o estabelecimento de uma sociedade com bases no comunismo. Essa foi uma das bases da preparação política da revolução que estava por vir. Em 1898, foi fundado o Partido Social Democrata Russo, que tem como característica esse pensamento revolucionário apoiado nas ideias marxistas. O Partido Social Democrata Russo ele tinha duas vertentes principais. Vamos colocar aqui no quadro. Partido Social Democrata Russo. Operário Social Democrata Russo, para ser mais claro, ok? Ele tinha duas linhas. Os mencheviques e os bolcheviques. E isso aqui vai ser importante mais tarde para nós entendermos o desenrolar da Revolução. Cada um tinha uma perspectiva revolucionária distinta. Os mencheviques acreditavam que a Revolução deveria se dar nos moldes da Revolução Francesa, ou seja, com uma base burguesa. Primeiramente, uma revolução burguesa, o desenvolvimento do modo de produção capitalista e, então, uma ascensão do proletariado. Havia um perfil mais liberal entre os mencheviques. E os bolcheviques, liderados principalmente pelo Vladimir Ilyich Ulyanov, também conhecido como Lenin. O Lenin ele é um dos propositores da ala bolchevique e ele entende que o único caminho possível revolucionário era a ascensão do proletariado, a partir da introdução de uma ditadura do proletariado, tal como propunha o marxismo. As ideias de Lenin, casadas com as ideias de Marx, ficarão conhecidas como ideias leninistas marxistas. E, por fim, um último elemento dessa preparação política, repito, que antecede a insurgência revolucionária de 1917, é a Guerra Russo-Japonesa, uma guerra de caráter imperialista e que resultou em derrota para os russos e pesada humilhação para estes. Gastos enormes foram realizados e nenhum retorno. Isso aumentou ainda mais a situação de penúria do povo russo, criando um ambiente favorável às manifestações. Em 1905, nós temos o episódio que ficou conhecido na história como o Ensaio Geral, ou seja, um conjunto de mobilizações e greves que varreu a Rússia após um evento que acontece na frente do Palácio de Inverno do czar, que foi a execução de centenas de trabalhadores que estavam levando até o czar reivindicações trabalhistas. Tudo, na realidade, começa em 1904, quando operários de uma usina em Politnov, em São Petersburgo, entregaram uma carta de reivindicações à direção da empresa, e não só essas reivindicações foram todas elas negadas, como aqueles que participaram do movimento de reivindicação foram demitidos. Isso fez com que diversas seções operárias se reunissem em apoio aos seus colegas da usina e promovessem essa manifestação em frente ao Palácio de Inverno. A morte de centenas de trabalhadores executados pelas metralhadoras da guarda do czar, a guarda especial, os cossacos, ficou conhecido como Domingo Sangrento e deu início a uma série de mobilizações e greves de insatisfação popular por toda a Rússia, inclusive com motins militares, que na verdade é uma espécie de revolta entre os militares. A mais conhecida delas foi a revolta do encouraçado Potemkin, o principal navio de guerra da Rússia. No decurso do ensaio geral vão surgir os partidos liberais e também os sovietes, que vão cumprir um importante papel durante a etapa revolucionária, tanto menchevique quanto
bolchevique. Os sovietes eram assembleias formadas por representantes dos camponeses, dos operários fabris e também dos militares, que tomavam para si o poder de decisões coletivas. Em meio a essas manifestações, a estas greves, o então czar Nicolau II, ele prometeu respeitar as liberdades civis e convocou uma grande assembleia que recebeu também, como as assembleias locais recebiam, a denominação de Duma. A ideia era promover um grande debate político e constitucional para buscar chegar a soluções para essas crises econômicas e sociais vividas pela Rússia daquele período. Até 1916, a Rússia viveu num clima de aparente democracia e após a quarta Duma, a quarta eleição para uma Duma, os debates políticos e constitucionais foram completamente suspensos. A repressão política, aliado à fome, desemprego, inflação, uma série de situações dramáticas vividas pela Rússia, inclusive por conta da sua participação na Primeira Guerra, alimentaram e ampliaram ainda mais as insatisfações populares que vão resultar na Revolução de Fevereiro de 1917, o início da Revolução Russa. Em fevereiro de 1917, pelo calendário russo, março, pelo nosso calendário, a população vai às ruas e, com o apoio dos militares, toma a capital. É o início da Revolução. Nós temos aí uma primeira aliança entre a Duma, que então estava estabelecida, e o principal soviete da época, o soviete de São Petersburgo, que após a Revolução ficará conhecido como Petrogrado. Então, a princípio, nós temos uma aliança entre essas duas instituições, que vai criar um governo provisório. Com o tempo, nós vamos verificar que os interesses da Duma, com um perfil menchevique, liberal, não atendia por completo às reivindicações da classe operária, da classe trabalhadora, da classe campesina russa. Isso acaba produzindo uma dualidade nos poderes. De um lado, o governo provisório com a Duma, de outro lado, o governo provisório com o soviete, não conseguiam mais interagir. A chegada de um antigo líder bolchevique, que estava em exílio desde muito tempo, Lenin, traz para o conflito, traz para a revolução um novo tom, algumas características distintas. Ao chegar do seu exílio, Lenin promove as chamadas Teses de Abril. As Teses de Abril, um conjunto de ideias defendidas pelo Lenin, como, por exemplo, a paz imediata, a saída imediata da Rússia da Primeira Guerra Mundial, o confisco de grandes propriedades, defendia ainda também o controle social da produção e a distribuição dessa produção, além de defender a entrega de todo o poder e autoridade política aos sovietes. Os mencheviques, uma ala revolucionária, como nós dissemos, com uma tendência mais liberal, mais burguesa, temerosos da influência de Lenin, acabaram levando e conduzindo novamente ao exílio, desta vez na Finlândia. Porém, as mobilizações populares, elas não se arrefeceram, elas não diminuíram. Os interesses da Duma liberal, menchevique, estavam se chocando cada vez mais com os interesses do povo, muito mais afeito ao ideário bolchevique. O lema leninista dos bolcheviques, pão, paz e terra, acaba gradativamente adquirindo força, fazendo com que em outubro nós temos uma nova vaga, uma nova onda revolucionária varrendo a Rússia, agora com um perfil mais bolchevique, um perfil, portanto, mais ligado ao ideário revolucionário, em que buscava a ascensão do proletariado e a assunção do poder por uma ditadura do proletariado, conforme a linguagem marxista revolucionária. O governo bolchevique revolucionário introduziu algumas medidas bastante radicais, tais como a imediata saída da Rússia da Primeira Guerra, que era um ponto extremamente sensível, através da assinatura final do Tratado de Brest-Litovsk. A Rússia ela entra em acordo com a Alemanha e se desloca do eixo da guerra, saindo da mesma. Claro, fazendo inúmeras concessões à Alemanha, principalmente territoriais. Além disto,
títulos de nobreza foram abolidos definitivamente. Nós tivemos também a separação entre a Igreja e o Estado, a garantia de liberdades de imprensa, de expressão, de greve e de livre associação, além da simplificação da língua escrita russa, que vai evidentemente favorecer os mais humildes, a classe trabalhadora russa. Com a ascensão dos bolcheviques à liderança do processo revolucionário, a Rússia vai mergulhar numa sangrenta guerra civil. De um lado, forças contra-revolucionárias internacionais, aliadas a forças contra-revolucionárias internas, vão se associar formando o chamado Exército Branco, que vão lutar contra o Exército Revolucionário liderado por Trotsky. Para este conflito, a Rússia ela implementa o chamado comunismo de guerra, uma série de medidas adotadas de restrição profundas para a sociedade russa, como, por exemplo, o pagamento apenas de salários apenas na forma de produtos, o sequestro dos bens agrícolas para distribuição para a população, enfim, ações e medidas que visavam o fortalecimento do Exército Vermelho, garantindo assim a vitória do mesmo, o que efetivamente aconteceu. Em 1920, efetivamente não temos mais vestígios de forças contra-revolucionárias no interior da Rússia. O preço foi extremamente alto. A economia russa estava devastada. Isso acaba forçando a adoção da chamada NEP, Nova Política Econômica. NEP, Nova Política Econômica. Por que assim então, professor? New Economic Policy, ok? NEP, Nova Política Econômica. Foram uma série de medidas econômicas que recuaram em alguns pontos essenciais do comunismo, como, por exemplo, garantindo o comércio, garantindo algumas liberdades empresariais, enfim. É o que Lenin chamou de dar um passo atrás, ou seja, um passo atrás do capitalismo, para dar 2 passos à frente no socialismo. Foram adoções de alguns elementos característicos do capitalismo liberal para poder alavancar a economia naquele momento de desgaste em função do conflito provocado pela Guerra Civil entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. Em 1922, nós temos então a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1924, a morte natural de Lenin, o principal líder revolucionário, acaba levando a uma vacância no poder. Isto faz com que 2 lideranças expressivas disputassem o poder entre si. De um lado, Trotsky, aquele que foi o líder do Exército Vermelho, e do outro lado, Stalin. Eles tinham propostas revolucionárias distintas. Trotsky entendia que a revolução só teria sucesso se ela se ampliasse e se difundisse pelo resto do mundo. Stalin defendia a ideia da revolução em um único país, ou seja, a consolidação da revolução socialista, primeiro na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e posteriormente o avanço dessas para o mundo. Então, 2 perspectivas revolucionárias distintas. Stalin, em 2 congressos que foram realizados do Partido Comunista Russo, acaba se saindo vitorioso sobre as teses de Trotsky. Stalin ascende ao poder e nós temos aí inaugurado um novo período desse destino revolucionário russo, com características mais ditatoriais, mais totalitárias. Stalin ele vai produzir uma burocratização do Estado russo, inclusive perseguindo opositores. O próprio Trotsky é um desses opositores que foi duramente perseguido por eles, sendo expulso do partido e exilado no México, aonde vai ser assassinado a mando de Stalin em 1940. Sobre o governo stalinista falaremos um pouco mais quando introduzirmos a Segunda Guerra Mundial, ok? Então por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham curtido a aula. Um grande abraço.